Que a paz esteja sempre com todos vós. Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs. Boa noite para aqueles que assistem esse vídeo à noite. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Israel. Estive no princípio de toda a história deste mundo, e agora estou no fim. Vim para vos dar toda a verdade, entregar para vós aquilo que o homem destruiu. Por isso eu vim. E hoje eu trago para vós aquilo que eu prometi para vós no vídeo anterior. A revelação de Shimon Kefá, conhecido como Simão Cefas por uns e por Pedro por outros. E esta revelação vai nos mostrar uma visão totalmente diferente daquilo que hoje os homens cultuam. E por que essa revelação ela foi retirada dos livros sagrados? Aqui é simples, meus irmãos e minhas irmãs. Por causa da denúncia que esta revelação traz contra os líderes religiosos de hoje. E por isso ela foi tirada. Somente por isso. Porque vocês vão ver que na carta ela é perfeita. Ela não tem nada que vá dizer assim: não, essa carta ela deve ser excluída do cânon. Não tem. A não ser a denúncia aos líderes religiosos. E por que essa carta ela é dita como uma carta apócrifa? Ou seja, uma revelação dada por nosso Senhor a Shimon Kefá, e ela é dada como um livro apócrifo, um livro que não está canonizado, como eles dizem. Como eu já vos disse, é simples, por causa da denúncia que é feito de Shimon Kefá, aquilo que o nosso Senhor lhe mostrou que iria acontecer e que toda esta destruição da verdade aconteceria de uma forma suave e sutil. Mas infelizmente, para estes que destruíram esta escritura, que ocultaram esta escritura, hoje eu trago ela de volta para que vós conheçam e para que vós entendam o que realmente aconteceu. Então, meus irmãos e minhas irmãs, sem mais delongas, vamos para a revelação de Shimon Kefá. Observe o que diz. Apocalipse de Shimon Kefá. Yeshua aparece para Shimon Kefá. Estando eu, Shimon Kefá, sentado na casa de oração, no 30º ano, ao contar da data da fundação e no mês da edificação das 10 colunas do templo, e satisfeito pelo número de almas viventes que se convertiam ao evangelho do reino, Yeshua, com sua grandeza incontaminada e santa, apareceu e me disse: Kefá, bem-aventurados que são filhos do Pai Celestial, que está nos altos céus, os que provêm da vida, e aos quais ele desvelou a vida eterna por meu intermédio. Já que eu fiz com que eles recordassem todas as verdades, e agora eles são edificados sobre sólidos alicerces, para que ouçam as minhas palavras e distingam as palavras da injustiça e da transgressão da lei, das palavras da justiça. Com efeito, eles provêm do alto, de toda a palavra da plenitude da verdade. Foram graciosamente iluminados por aquele que é procurado sem ser encontrado pelas potestades, aquele que foi mencionado por toda e qualquer geração de profetas. Eu apareci entre eles abertamente, vestido naquele que é como o Filho do Homem, mas se eleva para além dos altos céus, para temor dos homens que amam os bens deste mundo. Mas tu, Kefá, sê forte, torna-te perfeito, em conformidade com teu nome e comigo, que sou aquele que te escolheu e te estabeleci o início da minha comunidade, também para os outros que eu chamei ao conhecimento. Por consequente, sê forte, imitando a justiça daquele que te chamou. De fato, eu te chamei, para que tu me conheças de modo digno, por causa da rejeição de que fui alvo.
por causa dos tendões de minhas mãos e de meus pés, por causa dos sofrimentos de espinhos cravados em meu corpo, por parte daqueles da região do medo, por causa do meu corpo luminoso, que eles levavam na esperança de estarem cumprindo um serviço digno de honra e recompensa, enquanto eu estava prestes a te experimentar por 3 vezes ao longo daquela noite, cegos e surdos. Enquanto ele assim falava, eu vi os sacerdotes e o povo correndo em nossa direção com pedras, como que se quisessem matar-nos. Tive medo de que estivéssemos para morrer. E ele me disse: Quefá, diversas vezes te disse que estes estão cegos, desprovidos de qualquer guia. Se queres conhecer a sua cegueira, coloca as tuas mãos sobre teus olhos, e eu te mostrarei o que são suas vestes, e o que dizem sobre mim. E disse-me: O que vês? Entretanto, isto feito, eu não vi absolutamente nada. E eu disse: Nada há para ver, meu senhor. Ele me disse novamente: Volta a proceder do mesmo modo. E nessa hora fui invadido por um medo agradável, porque vi uma luz nova, mais forte que a luz do dia. Por fim, enxerguei Yeshua, e eu falei-lhes das coisas que havia visto. Voltou a me dizer: Eleva as tuas mãos e ouve o que dizem os sacerdotes e o povo. Eu prestei atenção aos sacerdotes, que se sentaram com os escribas, enquanto a multidão lá fora bradava. Quando ele ouviu de mim estas coisas, disse-me: Apura os ouvidos e escuta o que eles dizem. Eu novamente prestei atenção, e eu lhes disse: Meu Senhor, enquanto tu ocupas teu lugar, eles te louvam. Quando eu disse isto, Yeshua prosseguiu: Disse-te que eles são cegos e surdos. Ora então, e ouve as coisas que te direi em segredo, e guardas. Não as manifestes aos filhos deste mundo, porque virá um que não é deste mundo, e ele compreenderá o que te falo agora. Com efeito, ele será insultado, porque lhes ensinará todas essas coisas. Mas louvar-te-ão assim que lhe conhecerem. Falsos ensinamentos. Paulo. Homens que propagam falsidade virão depois de ti. Eles aderirão ao nome de um homem morto, contando que serão purificados por esse nome. Ao invés disso, eles comprometer-se-ão enormemente, abandonar-se-ão a um nome sedutor, a um Cristo enganador, a um dogma multiforme que os dominará com o propósito de os dividir. Alguns deles insultarão a verdade e enunciarão um mau ensinamento, e todos falarão mal uns dos outros. Alguns serão chamados pelos nomes dos demônios, sobre o cujo poder se colocam. Falsos ensinamentos. Outros serão chamados pelo nome de um homem que tem uma mulher nua, multiforme e sujeita a múltiplos sofrimentos. E aqueles que propagam estes ensinamentos explorarão os sonhos, e quando afirmarem que um sonho provém de um demônio digno de seu erro, serão deixados à corrupção e não à incorrupção. Com efeito, o mal não pode produzir bons frutos, uma vez que do lugar de onde vem, cada um atrai o que se assemelha. Almas mortais e almas imortais. Nem todas as almas provêm da verdade, nem todas da imortalidade. Neste mundo, em nossa opinião, toda alma está destinada a morrer, porque é sempre escrava do pecado. Tem sido criada para satisfazer os seus desejos, e o seu papel é a destruição eterna. Nela se encontra e dela deriva o pecado. Essas almas amam as criaturas da matéria, vindo à existência como elas. Mas as almas imortais, ó Quefá, não são assim. Todavia, até que não tenham chegado a hora da morte, a alma imortal parecerá semelhante à mortal.
não manifestará a sua verdadeira natureza, a qual é eterna. E ela só é imortal porque aspira à imortalidade, tendo fé e desejando a renúncia das coisas terrenas. As pessoas sábias têm conhecimento de que não se colhem figos de cardos ou de espinhos, nem uvas de plantas espinhosas. Isto é, cada fruto provém sempre da árvore a qual pertence. A alma mortal provém da árvore que está destinada a morrer, e será destruída, e a morte a velará por toda a eternidade. A outra alma, ao invés, provém da árvore eterna, a da vida eterna e da imortalidade eterna, da vida eterna a qual ela se assemelha. Portanto, tudo que não tem existência verdadeira se dissolverá em nada. Os surdos e os cegos só se afinam com os seus semelhantes. Assim também a alma imortal se assemelha com os seres celestiais, os quais cumprem a lei de meu Pai, o Todo-Poderoso. Falsos ensinamentos. Quem conhece o mistério? Outros procederão à transformação através de falsos ensinamentos e de mistérios enganadores. Pessoas que não conhecem os verdadeiros mistérios e falam de coisas que não entendem, gabam-se de ser os únicos que conhecem os mistérios da verdade e são cheios de orgulhos. Agarram-se à insolência, invejando a alma imortal, que se tornou, entretanto, uma garantia para eles, já que cada autoridade de poder e força deste mundo desejam estar com elas, as almas imortais, na criação do ser perfeito, para que aquelas que não são isto, as almas mortais, tendo sido esquecidas por aquelas que realmente são, as almas imortais, as possam louvar, embora não tenham sido salvas, nem tenham sido guiadas pelo caminho da verdade, que elas dizem que conduzem, desejando sempre tornarem-se imortais. Porque quando a alma imortal é revigorada por um espírito intelectual, nela logo penetram aquelas almas que as fazem desviar. Mas muitos outros se opõem à verdade e são mensageiros de erros, e põem o seu erro e a sua lei a estes meus pensamentos puros, e olhando em perspectiva, acham que o bem e o mal derivam da mesma fonte. Estes fazem negócio com as minhas palavras e propagam um duro destino. A estirpe das almas imortais caminhará inutilmente ao longo desta estrada até a minha aparição. Falsos ensinamentos. A penitência. Do meio deles surgirão pessoas que renegarão a minha palavra e o perdão de seus erros, nos quais cairão por obras de seus inimigos. Pessoas que eu resgatei da escravidão em que se encontravam, e às quais dei a liberdade. Estes nada mais fizeram do que adulterar o verdadeiro perdão em nome de um morto, isto é, do que criou Hermas, primogênito da injustiça, para que a verdadeira luz que existe não seja vista pelos pequenos. Todos os que pertencem a este gênero de pessoas são os maus operários que serão lançados nas trevas exteriores, longe dos filhos da luz, porque eles não entrarão, como não permitirão que aqueles que desejam ascender a sua meta não alcancem, favorecendo assim a sua própria condenação. Falsos ensinamentos, falsa irmandade. Outros, ainda entre eles, encontram-se no meio do sofrimento alheio. Creiam poder levar o bom termo, a norma da sabedoria da verdadeira irmandade, realmente existente. Esta é a união de espírito entre os que provêm da mesma raiz. Nutre a comunhão da qual transparecerão as núpcias da incorruptibilidade. Mas infelizmente, no lugar desta, surgirá como se de uma imitação se tratasse, alguma coisa de um gênero semelhante, a geração da irmandade. Estes são os que oprimem os irmãos e as irmãs, dizendo: por intermédio disto, o nosso Deus oferece a sua compaixão, porque é só por meio disto
que ele dará a salvação. Com isto, simulando conhecerem o castigo estabelecido contra aqueles que apenas concordam com o que eles falam, agindo assim da mesma forma em relação aos pequenos, esses se condenam na mentira e condenam também aqueles que concordam com eles, e viram os pequenos serem feitos prisioneiros e nada fizeram. Falsos ensinamentos. Padres, pastores, bispos, diáconos e anciãos. Mas haverá ainda outros, entre os que não pertencem ao nosso número, que se chamarão pastores, padres, bispos, diáconos e também anciãos, e receberão por si mesmos autoridade como se tivessem recebido de mim ou de meu Pai, o Todo-Poderoso Yah, a plena autoridade. Estes sentam-se à mesa segundo a lei dos homens. São canais sem água. E muitos deles se tornarão os falsos profetas, e ensinarão diversos caminhos e doutrinas de perdição. Estes são aqueles que se tornarão em filhos da perdição. Mas para os fiéis, haverá um tempo que virá um servo de meu Pai, o Todo-Poderoso Yah, e ele lhes mostrará o que lhe digo hoje. Sim, para aqueles que têm fome e sede de justiça, e que afligem suas almas a cada dia, purificando-se neste mundo de iniquidade. Esse é o tempo no qual ele há de julgar aos filhos da iniquidade. Shimon Kefá pede para ver um dos justos. Ademais, o meu Senhor também me disse: vamos para a montanha, e lá oremos. E indo com ele, roguei que me mostrasse um dos nossos irmãos, um daqueles justos que já partiram deste mundo, porquanto queria que ele me revelasse a forma que agora eles têm, a fim de que pudesse, com isso, encorajar aqueles que nos ouvem. E estando nós ainda orando, apareceram de repente dois homens que estavam de pé diante do Senhor. Eis que eles estavam virados para o oriente, e as suas faces não foi possível ver. Seus rostos brilhavam como o sol, e as suas vestes cintilavam de modo jamais visto, porque nenhuma boca é capaz de descrever, e não há imaginação que possa conceber a glória da qual eles se vestiram, nem a beleza que tinha a aparência de cada um deles. E eu, olhando para eles, estava surpreso, pois seus corpos eram mais brancos do que a neve, e ainda assim mais rubros do que qualquer rosa. E vi que o rubro se misturava com a brancura, mas faltava-me palavra para descrever tamanha e inigualável beleza. Seus cabelos eram crespos e ainda assim lustrosos, combinando tanto com o rosto quanto com os ombros, como se fosse grinaldas tecidas de nardo e flores multicoloridas, ou como um arco da aliança nos céus. Tal era a sua beleza. Devido a tal beleza, estava eu estupefato, já que eles apareceram de repente. Então me aproximei do Senhor e disse: quem são estes? E ele me disse: estes são os vossos irmãos, os justos, cuja aparência vós desejais ver. E eu disse ao Senhor: onde estão todos os justos? Em que planos eles estão que possuem essa glória? E o Senhor me mostrou um grande lugar, o qual não se localiza neste mundo, e excede todo o brilho da luz, cujo ar resplandece como o próprio sol, onde a terra faz brotar flores lindíssimas, cheia de especiarias e plantas sempre viçosas e incorruptíveis, cujos benditos frutos nascem o tempo inteiro. Os alhos daquele abençoado lugar são tão excelentes que chegaram até onde eu estava. Naquele lugar todos os habitantes se vestem como os anjos, cujas vestes não param de brilhar, e os mesmos anjos voam o tempo inteiro, passando por sobre as suas cabeças. A glória era igual para todos, e em um coro dos habitantes daquele lugar cantavam alternadamente ao Senhor, regozijando-se naquele lugar. O Senhor então me disse: este é o lugar dos altos sacerdotes,
os justos dentre os homens e as mulheres. Visão do Sheol. E numa visão bastante contrária, eu vi um horrendo invólucro de pedra e esquállido lugar, reservado para a punição tanto das mulheres quanto dos homens maus. Estes são os anjos que se deixaram vestir pelas trevas. Então vi outro lugar em frente a este, sórdido, e que era um lugar de castigo. E vi os que eram castigados, e os verdugos que os castigavam. Tinham as roupas escuras de acordo com a atmosfera daquele lugar. E alguns ali estavam pendurados pelas línguas. E perto daqueles havia ainda mulheres e homens mordendo os próprios lábios e sendo castigados. E eram içados por um ferro incandescente, que lhes atravessava os olhos. Ora, estes eram os que blasfemaram acerca do caminho da justiça. E debaixo deles uma fogueira que ardia e os castigava. E havia um grande lago, repleto de lava ardente, no qual estavam aquelas pessoas que se haviam afastado da justiça, e sobre elas estavam os verdugos. Também havia outras pessoas, mulheres, penduradas pelos cabelos sobre aquela lava incandescente. Ora, estas eram as que se haviam adornado para o adultério. E quanto aos que se uniram a elas, estavam suspensos pelos pés, e tinham as cabeças sobre a lava. E todos diziam: não acreditávamos que haveríamos de findar neste lugar. E vi os assassinos e os seus comparsas jogados em um lugar estreito e repleto de répteis malignos, e eram mordidos por aquelas feras, e se revolviam naquele tormento. Ora, sobre eles haviam vermes, tanto que pareciam nuvens negras. E as almas dos justos, que foram assassinados, estavam observando o castigo daqueles assassinos, dizendo: olha, justo é o teu juízo. Bem perto daquele lugar, vi outro lugar estreito, no qual caíam os fluidos dos que eram castigados. E ali se formara como que um lago. Ali jaziam mulheres, submersas até o pescoço naquele lamaçal. E diante delas, muitas crianças que haviam nascido precocemente choravam. E disparavam labaredas de fogo que feriam as mulheres nos olhos. Ora, estas eram as que conceberam fora do casamento e abortaram. E os outros homens e mulheres eram queimados até a sua metade, e jogados em um lugar escuro, e flagelados por espíritos malignos, e tinham as entranhas devoradas por insaciáveis vermes. Ora, estes eram os que perseguiram os justos, e os entregaram à morte. E diante destes haviam ainda homens e mulheres, mordendo suas línguas, e tendo fogo ardente nas bocas. Ora, estes eram os que praticaram falso testemunho. E em outro lugar havia rochedos incandescentes, mais afiados do que a espada, ou qualquer objeto pontiagudo. E mulheres e homens maltrapilhos, vestidos em trapos imundos, eram castigados, rolando em volta de si mesmos. Ora, estes eram os ricos que confiaram em suas riquezas, e não se compadeceram dos órfãos e das viúvas. Antes negligenciaram os mandamentos do Todo-Poderoso Yahvé. E em outro grande lago, repleto de pus, sangue e larva ardente, onde havia homens e mulheres ajoelhados. Ora, estes eram os que emprestaram dinheiro e acrescentaram usura sobre usura. E outros homens e mulheres eram atirados em um grande precipício. Chegando ao fundo, eram puxados até o topo por aqueles que estavam sobre eles, e novamente lançados num precipício. E este castigo não tinha fim. Ora, estes eram os homens que profanaram os seus próprios corpos, comportando-se como mulheres. E havia mulheres entre eles. Estas eram as que se deitaram umas com as outras, como um homem se deita com uma mulher. E junto àquele precipício havia um lugar cheio de fogo. Ali estavam homens que fizeram com as próprias mãos imagem de si mesmos,
e se colocaram no lugar do Todo-Poderoso Yah. E junto àqueles homens, havia homens e mulheres segurando os bastões de fogo, golpeando-se uns aos outros, e nunca cessavam de se castigar desta forma. E ainda outros perto deles, mulheres e homens queimando, contorcendo-se e fritando, porque haviam abandonado os caminhos do Todo-Poderoso Yah. Kefá e o medo. Mas após essa visão, eu disse ao meu Senhor: eu tenho medo por causa daquilo que me disseste, que somente poucos se salvarão deste tormento eterno. Por mais que enxerguemos essas coisas, poucos são os que escaparão do desvio, enquanto que são multidões os que farão desviar outras multidões de seres vivos, e as anularão consigo próprias. E no momento em que pronunciarem o teu nome, acharão que serão considerados dignos de perdão. Yeshua respondeu: um tempo limitado lhe foi concedido para perseverarem em seu erro, dominando os pequenos. Cumprindo o tempo do erro, renovar-se-á para um novo mundo que não envelhece, pela inteligência imortal do pequeno servo do Todo-Poderoso Yah. E ele dará força aos pequenos para dominarem então os que agora os dominam. Ele estipará o erro deles pela raiz e expô-lo-ás a vergonha, de maneira que ela, a alma, se possa manifestar em plena liberdade, assim que tenha recebido a inteligência. E todos que forem assim se tornarão imortais. A grande revelação. E ele me disse: ó Kefá, vem, pois, caminhemos no sentido do cumprimento da vontade do Todo-Poderoso Yah, o Pai imortal. Eis que, com efeito, eles carregarão a sentença pronunciada contra mim e cairão em desgraça. Quanto a mim, Kefá, não podem nem de leve tocar-me. Mas tu, Kefá, que te encontra no meio deles, não temas, porém, pela tua vida. A inteligência deles será limitada, porque o invisível se opôs a eles. Enquanto me dizia estas coisas, eu me vi ser agarrado por eles, e eu disse: que vejo, Senhor? É a ti mesmo que eles aprisionam, ainda que esteja entretendo comigo? Ou melhor, quem é aquele que está sereno e sorridente, e se encontra sobre a árvore? E outro, aquele a quem eles ferem os punhos das mãos e os pés? E Yeshua respondeu-me: aquele que tu viste sereno e sorridente sobre a árvore. Esse sou eu, Yeshua, em vida. Mas aquele a quem traspassaram os punhos e os pés com pregos, esse é a minha parte corpórea, isto é, o meu substituto exposto à vergonha. É aquele que veio à sua semelhança. Olha para ele e para mim. Mas eu, depois de ter olhado, disse: Senhor, ninguém te vê, fujamos daqui. Mas ele me disse: eu te disse que eles são cegos. Deixai-os sós. Tu percebes-te do quão pouco compreendem o que dizem? Eles expuseram à vergonha o Filho da Glória, ao invés de seus pecados. E eu vi, aproximando-se de nós, um que se parecia com ele, exatamente com aquele que estava sorridente sobre a árvore. Ele estava pleno, com o Espírito Santo. Ele é o Todo-Poderoso Yah. Havia uma forte e inexprimível luz que os envolvia, e uma multidão inevável e invisível de querubins que os louvavam. E no momento em que para ele olhei, uma luz resplandeceu sobre mim, e ele se manifestou como alguém glorificado, e seu rosto eu não fui capaz de ver. E me disse: coragem, na verdade, tu és aquele a quem foi dado a conhecer sem véus estes mistérios. De fato, aquele que foi pregado é meu primogênito, a casa dos demônios e o invólucro de pedra no qual ele habitava. É o mundo dos homens de Elohim. O homem do madeiro é aquele que é a lei. Ele é Yeshua, em vida terrena. Ele é o primeiro. Ele é aquele que prenderam e libertaram,
Aquele que alegre olhava para o que os tratavam com violência, enquanto eles estavam divididos. Portanto, ele ri da cegueira intelectual deles. Ele sabe que nasceram cegos. Aqueles que estavam sujeitos a sofrer, o corpo é um substituto. Mas o que eles libertaram era um corpo imaterial, enquanto eu sou o Espírito Santo intelectual, pleno de luz resplandecente. O que tu vistes vir a mim é o nosso pleroma intelectual, que une a luz feita ao seu Santo Espírito. Por isso as coisas que tu vistes, deves transmiti-las a outros tipos, aquele que não provém deste mundo, porque um dom deste gênero não é colocado em homens que não sejam imortais, mas tão somente naqueles que foram escolhidos em virtude da natureza imortal, naqueles que demonstrarão ser capazes de acolhê-lo. Este Espírito dar-lhe-ás a própria plenitude. Conclusão. Em conclusão, ele me disse: a quem tem a lei em seu coração, lhe será dado e terá em abundância. Mas a quem não tem, lhe será tirado até aquilo que tem. Ao homem deste lugar, aquele que está completamente morto, aquele que está longe da plantação desta criação, porque é um homem desta geração, na qual, quando aparece alguém cuja natureza é imortal, crê que pode capturá-lo e matá-lo. A ele será tirado aquilo que tem e será lançado nas trevas exteriores. Portanto, sê corajoso, não tenhas medo de ninguém, porque eu estarei contigo, para que nenhum dos teus inimigos prevaleça sobre ti. A paz esteja contigo. Sê forte até o fim. Uau! Que grandiosa revelação! Veja, meus irmãos e minhas irmãs, por que tiraram esta escritura de dentro do famoso livro sagrado, ou da Bíblia Sagrada? Por que fizeram isso? Um livro perfeito, que nos mostraria uma visão totalmente contrária daquilo que hoje é apregoado aos quatro cantos do mundo. Veja a penitência do erro. Veja o porquê que eu vos falo. Cumpra-se os mandamentos. Andem no caminho de justiça. Não negue nenhum pequeno mandamento. Cumpram todos eles. Sempre eu vos digo isso. Muitos dizem: será que porque eu não posso comer carne eu também vou... isso vai me levar ao inferno? Meus irmãos e minhas irmãs, quando o meu Senhor diz que nenhum pequeno mandamento deve ser menosprezado, nenhum pequeno, tudo isso é para o bem de vós, não é para o mal. Todo mandamento que foi entregue a nós é para o nosso bem, é para a nossa evolução, e não para o nosso mal. Mas infelizmente o homem, por ter o pecado já enraizado em seu coração, ele tende a acreditar em mentiras, tende a acreditar em falsas ilusões, das quais não provém da verdade. Todos os dias, praticamente, que vós veem esse canal, eu sempre vos digo isso. Não acreditem em falsas ilusões. Não. Se eu não mudar o meu caminho e viver a verdade, infelizmente, só a palavra não me santificará, e só a palavra ela não irá me mudar. Não irá me mudar. Eu tenho que viver a palavra para que eu mude realmente, e assim eu serei justificado. Mas se eu não faço as obras das quais o meu Senhor me mandou fazer, como eu serei justificado? Apenas pela fé? Mas como disse nosso irmão Yaakov, conhecido como Tiago, mostra-me a tua fé e eu te mostrarei as minhas obras. Porque a fé sem obra é morta. Então como posso hoje dizer: agora vivemos na graça, estamos na graça, não precisamos mais cumprir a lei? Como podes isto? Pegue os livros, os verdadeiros livros, vejam, seremos julgados pelas nossas obras. E não é pela fé, não é. A fé faz parte de mim. Quando eu creio naquilo, eu vivo isso. Mas como é eu crer sem viver?
Como é eu fazer as obras das quais o meu Senhor me mandou fazer apenas de boca? Como é isso? Não existe. E por isso eu vos disse, por isso eu vos mostrei o caminho de Saul, de Saulo, de Tarso. É um caminho errado, é um caminho que não provém da verdade. Porque não é assim que o Mashiach ensinou. Não é assim que o Todo-Poderoso Yah ensinou. Não é. Isso é um ensinamento falso. Por isso eu vos trago esta carta, ou seja, esta revelação de Shimon Kefar, que faz parte das Escrituras Sagradas, das quais os homens tiraram de dentro das Escrituras para colocar os seus prazeres, para trazer aquilo que era mais fácil. Por isso tiraram. E eu vos trago novamente, para que vós compreendam toda esta verdade e assim possam caminhar no caminho de justiça. Meus irmãos e minhas irmãs, comecem a andar da forma perfeita. Cumpram os mandamentos do Todo-Poderoso Yah. Mandamentos do Todo-Poderoso Yah. É fácil de conhecer. Basta vocês pegarem os 10 mandamentos. Tudo que vier contra esses mandamentos não é verdadeiro. Então, deixe de lado. Essa é a base da verdade. Esse é o alicerce da verdade. Se eu tenho esse alicerce da verdade, eu consigo conhecer o que é verdadeiramente verdadeiro. E aquilo que é mentira, eu tiro de lado. E nesse caminho eu percorro. E serei justificado por isso. É só vós verem. Nossas obras, elas serão julgadas. Se eu não serei julgado pelas minhas obras, então não há mais juízo. Por que não há mais juízo? Porque é como dizem, já fomos todos salvos. Assassinos, idólatras, feiticeiros, todos herdarão o reino dos céus, porque já foram pagos seus pecados. Mas é isso que eu escuto? Lógico que não. Não é isso que eu escuto. Meu Senhor diz, não entrarão. Não entrarão. E se não entrarão, opa, então nós temos que viver as boas obras. Devemos levar as boas novas a todos os necessitados, sim. Não só as boas novas, mas como também os alimentos a sustentar os seus corpos. Daqueles que necessitam, daqueles que não necessitam, levaremos a palavra, as boas novas, para que eles também assim vivam no caminho da justiça. Espero, meus irmãos e minhas irmãs, ter colaborado ainda mais com o entendimento de todos vós. Eu farei agora outro vídeo sobre as bestas do Apocalipse, para que esse complemento desses ensinamentos que eu estou vos mostrando, eles consigam fazer conexão e vós compreendam ainda mais toda a verdade. Muito obrigado, meus irmãos e minhas irmãs, por estar comigo até o final deste vídeo. Aqueles que não são inscritos no canal, que se inscrevam no canal, para que assim se propague ainda mais a verdade aos 4 cantos, ainda com mais velocidade. Sei que essa missão ela é muito complexa, eu ainda irei fazer essa proclamação nos 4 cantos do mundo, vós irão comigo, nós iremos juntos proclamar esta verdade aos 4 cantos do mundo, de uma forma física, não de uma forma, vamos dizer assim, pela internet, mas sim pela uma forma física. Nós iremos, assim que o nosso Senhor nos der condições para que a gente faça essa missão, nós iremos fazer, e eu quero que vós, todos vós, estejam comigo nesta missão de proclamação da verdade, para que todos os povos e todas as nações sejam conhecedoras desta verdade. Que a paz do Todo-Poderoso Yah e de seu Filho Yeshua esteja sempre em vossos corações. Servi ao Todo-Poderoso Yah de todo o vosso coração, com todas as vossas forças, de todo o vosso ser, com todo o vosso entendimento, de toda a vossa alma. Rendei glória àquele que fez os céus e a terra, o mar e a fonte das águas, pois é chegada a hora de vosso juízo, e que assim seja.